Olha que ótimo, estamos em mais uma classe da Escola Sabatina. Mais um dia para a gente recapitular a lição, que está ótima essa lição, esse trimestre está fantástico. Aliás, todas as lições da Escola Sabatina são excelentes, né? Essa em parte, né, ou seja, em particular, falando do grande conflito, aquele que eu e você estamos juntos com Cristo numa guerra, né? Para ganharmos a salvação e estarmos com Ele para toda a eternidade. É muito bom ter você com a gente, é muito bom ter você compartilhando com a gente as suas experiências. Mande o seu like para a gente, manda o seu abraço para a gente, fala e indique o nosso canal para os seus amigos, compartilhe com eles aquilo que você está aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus, e vai ser sempre bom compartilharmos e aprendermos juntos sobre Jesus Cristo, certo? Então, olha aqui essa lição, o grande conflito. Eu sei que já estamos na lição número 9 já, né? Daqui a pouquinho já está acabando, você viu que já vai dar saudade logo. E falando em saudade, daqui a pouquinho também nós vamos pedir a lição para o próximo trimestre. Então, não se esqueça de pedir a sua lição. Caso você não saiba como fazê-lo, entre em contato conosco. Kevin vai botar aí um zap. Entre em contato com a gente nesse zap. Fala, eu quero uma lição, e a gente vai fazer um jeitinho de tudo para você ter a lição do próximo trimestre, para a gente já estudar junto, recapitularmos junto com você, já, né, ter tido estudado a lição durante a semana. Mas, se não conseguir, é bom ter você aqui para a gente juntos aprendermos na hora mesmo, ao vivo, eu e você e os nossos companheiros que estão aqui hoje. E hoje nós temos aqui duas pessoas que já vieram. Uma já é figurinha, a outra está virando figurinha aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem, Flávia. Conseguiu fugir hoje para estar com a gente, né? Sim. Isso é muito bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? A gente gosta muito que você venha. Ah, que bom. Tá? E você, Joel? Tudo bem, graças a Deus. Semana foi corrida, mas... Bom quando corre, né? Passa ligeiro, né? Passa ligeiro, mas a gente também fica cansado, né? Mas graças a Deus que nós temos o sábado, né? Ô, descanso, né? Ô, descanso. Hoje nós vamos estudar essa semana. Que dia maravilhoso é esse, né? Triste aqueles que não conhecem o sábado. Triste. Não tem o prazer de renovar as esperanças em Cristo Jesus. Então, você, ó, que conhece a doutrina do sábado, você não conhece ainda? Ou já ouviu falar e não... Pare nesse dia e descanse. Você vai ver que dia diferente. Não existe domingo igual a um sábado, não existe uma quinta-feira igual a um sábado, não existe dia nenhum. Esse dia a gente sente no corpo, na mente, que é um dia especial que Deus guardou para a gente. Flávia, agora a gente tem um momento que sempre é muito especial, que é o momento que a gente invoca o Papai do Céu. Os nossos amigos vão estar lá em casa, no trabalho, aonde eles estiverem, ouvindo, vão parar com a gente para orar junto. E nós temos um trato, eu e eles. Enquanto nós oramos e intercedemos por ele, Kevin está aqui junto com a gente, certo? Eles intercedem pela gente, certo? E eles colocam também na mão de Deus o pedido que eles estão, as necessidades, né? O que eles querem que Deus faça por eles. Então, você ora para eles, pedindo para que Deus interceda, para que Deus haja na vida deles e na nossa? Ora sim. Oremos. Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos, Senhor, de ter um dia para descansar, para adorá-lo. E também, Senhor, para estudar a Tua Palavra de forma mais aprofundada, juntos aqui compartilharmos os nossos aprendizados, aquilo que o Espírito Santo vem nos instruindo. Gostaríamos de colocar em Tuas mãos também essas pessoas que nos assistem, neste momento estão com a Tua Palavra em mãos, para que possam aprender mais de Ti, que Seu Santo Espírito esteja atuando na vida deles. Senhor, por um acaso tiver alguma necessidade que essas pessoas têm, emocional, de saúde física, espiritual, que o Senhor possa também auxiliá-los, Senhor. Que o Seu Santo Espírito venha permanecer aqui conosco, nos dando sabedoria e entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E você já pegou a lição? Já está com a lição na mão? Já abriu na lição 9? Já? Então vamos juntos. A lição 9, o fundamento do governo de Deus. Joel, toda obra tem que ter um fundamento. Se não tiver um pilar, uma sapata boa, vai durar pouco. Vai ficar que nem aquela dos 3 porquinhos, né? Vai vir um vento e vai derrubar a casa. Governos também são feitos em cima de fundamentos, né? E a lição dessa semana vem dizendo que Deus tem todo o projeto dele, todo o governo dele em cima de um fundamento. O que você acha dessa expressão, desse título? Tem alguma coisa a ver com a lição ou não?
Eu acho interessante, porque Deus ele buscou sempre se relacionar com o ser humano dentro do que é conhecido para o ser humano. Partir do conhecido, às vezes, para o desconhecido, né? E as expressões que Deus usa, os métodos que Deus usa, a didática que Deus usa, é sempre dentro de algo que a gente possa compreender. Então, por exemplo, o título da lição, Fundamento do Governo. A gente vê que, quando entra um novo governo, ele vai dar uma... né, diretriz, né? Ele vai mudar algumas coisas, criar novas leis, né, novas regras, projetos de lei que estejam de acordo com aquilo que ele pensa que é certo, com aquilo que ele... com a visão de governo, os planos que ele tem, certo? Para dirigir uma nação. Deus tem um fundamento para dirigir não um país ou um estado, mas para dirigir o mundo inteiro, todas as pessoas. É um governo universal, né? que busca alcançar todas as pessoas. E a lição vem trazendo para nós qual é esse fundamento. Nós vamos ver daqui a pouco. É a base, a estrutura, é aquilo que rege, né, os princípios desse governo. Flávia, quando a gente conhece, por exemplo, assim, nós falamos do princípio de governo, o Joel colocou muito bem que quando um governo vem, ele estabelece princípios, às vezes uma nova lei. É confortante para a gente quando a gente vai entrar num governo ou a gente vai seguir um governo já conhecendo quais são as diretrizes dele, não é? Não é mais fácil? Sim. Quando o Joel deu o exemplo aí dos governos terrenos que nós temos, né, é um belo exemplo. E só que são governos que são falhos, né? Que tem alguma coisa ali que não vai... todas as pessoas vão concordar ou vai gostar daquele governo. Mas o governo divino, a base do governo divino que nós temos, ele é um governo que ele foi feito para todos e é um governo onde a justiça vai reinar. Isso é porque tudo, né? É um Deus, né, que a base desse governo é refletido, né, nas instruções que ele nos dá, no caráter dele também. Olha, eu acho... Pode falar, Joel. Sabe o que é interessante também? Juntando aqui as ideias, a gente cria Sim, um quadro maior. vai longe. As leis, no governo de Deus, nas leis que ele criou, não tem PL, viu? Não? Não. E nem emenda. Não? Não. Ele foi estabelecido e eles são eternos, né? E uma são coisa assim... princípios imutáveis. E não outra é muita coisa não, né? Ele não foi criando leis de acordo com a dinâmica da vida. Né? Muda alguma coisa, muda-se as leis. Não, ele estabeleceu um conjunto de leis antes, né, de tudo, e esse governo, desde lá até o final, ele não Agora, vai precisar de uma não. PL. Agora você falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Flávia também, olha, foi lá no Gênesis, começa. A gente sabe que existem leis que estão antes de lá, certo? Mas o conhecimento pleno que a gente tem lá. Depois, no Êxodo, aí ele escreveu. E são princípios que, quantos mil de anos? Já estão quase 6 mil anos aí. E os princípios são os mesmos, as leis são as mesmas, e se todos as seguissem, o mundo seria outro, né? O mundo seria outro. E o verso dessa semana, ele vem com uma pitada de algo que nós vamos entrar de sola. Eu já gosto de entrar de sola, tá, Flávia? Então é assim, vamos lá. Ó. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Joel, qual é a importância do mandamento de Deus para o próprio Deus e o ser humano? Eu estava refletindo numa das lições aí, não sei se é na terça-feira ou na quarta, mas assim, o que é uma nação, um país, um lar? Vamos pegar o exemplo mais próximo: um lar sem regras, uma bagunça, um lar sem lei, uma classe de aula sem lei, o nosso podcast sem regras, sem o Kevin para nos direcionar. Em qualquer ambiente, nós, individualmente, temos que criar regras e leis para nós seguirmos e termos uma vida, assim, uma vida correta, organizada. Né? Se você não tiver os seus princípios, então, assim, para a humanidade, tá? Para a humanidade, o que seria o governo sem a lei de Deus, o governo de Deus sem a lei de Deus, né?
Lembrando que as leis de Deus, elas são um parâmetro para nos guiar, para nos conduzir, para nos instruir, mas elas são o parâmetro pelo qual nós seremos o quê também? Julgados. Até na semana passada então, falamos um pouquinho sobre isso. Essa é a importância da lei. Quando você é levado diante de um tribunal, você vai ser julgado mediante a lei daquele país. Existem coisas que você comete no Brasil que, se você cometer lá fora, aqui não vai acontecer nada com você. Mas lá fora você responderia de forma criminal até. E vice-versa também. Não, e tem crimes que eu cometo lá fora que a lei no Brasil faz eu pagar pelos crimes aqui no Brasil. Ou seja, a extensão das leis e a importância delas. Né? E aí a sociedade ela vive de forma organizada, é possível exercer a cidadania, que é você praticar os seus deveres e reivindicar os seus direitos mediante leis. Isso, bem lembrado. Ela nos protege, a lei nos protege. Ou condena, né? Ou condena. Ô, meu bem, eu estou vendo aí você doidinha para falar, só que eu já vou entrar já na parte do santuário e a lei. Ali a gente viu, no verso, que o dragão, que simboliza Satanás, né, fez guerra contra a mulher, que simboliza a igreja, descendentes, ou seja, o restante do povo, ou seja, bem perto de Jesus voltar, e esse descendente tinha a lei de Deus, assim, guardava os mandamentos de Deus. Interessante que na lição de domingo tem um verso que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Eu vou fazer 3 perguntas para você, porque você é mais inteligente, já eu faço uma e já se perde. Vou fazer 3 para você, certo? O que está na arca da aliança, certo? Em que lugar que está essa arca da aliança e o que tinha dentro da arca da aliança? Bom, aqui nós vamos falar sobre o santuário e a lei, né? Deus, com sua forma pedagógica ali de lidar com o povo, né, de nos demonstrar, para a nossa compreensão, como o Joel falou, né, a nossa compreensão é limitada em relação às coisas infinitas que o Senhor tem para nos apresentar. E o plano da salvação ele foi, né, feito pelo nosso Deus. E uma didática que ele usou foi do santuário. O Senhor deu ali, né, para Moisés, no monte ali, além das tábuas dos 10 mandamentos, instruções para que ele fizesse um santuário. E esse santuário, ele apontava, né, esse sistema sacrificial que tinha nesse santuário também, além de tudo que tinha naquele santuário, apontava para algo maior, né, que viria mais à frente. Ou seja, Moisés ele teve ali um vislumbre de algo que era passageiro, para uma coisa que era eterna e que nos iria nos livrar da consequência do pecado. Então, ele usou aquela forma didática ali do santuário. Então, Moisés teve essa contemplação. E tinha algo específico lá no santuário de muita importância, que era a Arca da Aliança. O que é que tinha nessa Arca da Aliança? Nessa Arca da Aliança, ela tinha ali algo muito importante, que eram as tábuas com os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que foram dados ali no Monte Sinai, ele era importante para o povo, porque o povo ficou um tempo ali, né, refém, como... Qual que é a palavra? Me fugiu. Escravos, né, no Egito. Então, eles se distanciaram ali das instruções divinas. E o Senhor trouxe para eles ali. Aqueles mandamentos existiam, mas foi necessário eles serem escritos pelo próprio Deus. E foram colocados num lugar ali todo especial, que era a arca, que também tinha dimensões, como que ela deveria ser feita, todas as instruções. Tinha ali os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. Algo que me lembra, que me remete também dessa instrução quando o Senhor deu a Moisés, foi quando Moisés desceu do monte e como que ele estava. Fala ali que Moisés resplandecia a glória de Deus. Imagina que coisa linda. Você resplandecia então, ali, a glória de Deus. Os homens ficaram temerosos ali quando viram Moisés, porque ele só esteve ali na presença de Deus, né? Então, a lei de Deus ali simboliza o caráter do Deus que nós servimos. Então, ou seja, Joel, quando o verso fala que o dragão se irou, isso já está remetindo para o tempo do fim. João olha no tempo do fim e vê a arca. Vê dentro da arca, como você me disse, que a arca estava no lugar santíssimo, né, do santuário terrestre, lá também no celestial. E ele vê a arca da aliança. Isso quer dizer que perto da volta de Jesus, ou seja, sempre e até perto da volta de Jesus, os mandamentos sempre tiveram importância no processo da salvação, no processo de ter Cristo como Salvador pessoal? Com certeza. Se nós observarmos a dinâmica dessa lição desde o princípio, a gente vai notar algo muito interessante. O autor trouxe a história do grande conflito a partir do surgimento do cristianismo.
Então surge o cristianismo, aí há ali as primeiras perseguições, a destruição de Jerusalém, depois o cristianismo ele começa a entrar em outros países, ele vai crescendo, vai alastrando, e foi ali uma ameaça à religião pagã da época. Aí surgiram grandes perseguições contra o cristianismo. As perseguições elas resultaram em mais cristãos surgindo. Aí depois nós temos as doutrinas erradas, uma outra estratégia que Satanás usou, quando ele viu que ele não conseguia destruir o cristianismo. Aí as verdades se misturaram com o erro e nós entramos no período da Idade Média, onde cada vez mais a verdade foi se perdendo. Não por total, porque Deus sempre teve um povo que preservou essa verdade. Nós vimos em lições anteriores aí os valdenses preservaram a verdade. Depois surgiu o período da restauração da verdade, onde surgiram Martinho Lutero, João Hus, Wycliffe. Essa é a lição que nós estamos estudando. Isso. Então, nós passamos de um período de escuridão, dentro das doutrinas, para um período de restauração. E esses reformadores eles vieram restaurando a verdade, certo? Até um ponto onde uma verdade, até um ponto onde a reforma relaxou. Alguns líderes eles restauraram algumas doutrinas bíblicas, por exemplo, Martinho Lutero, a justificação pela fé, os batistas, o batismo, o método de se batizar, os metodistas reformaram ali, trouxeram as doutrinas sobre o ministério de todos os santos, onde você recebe o dom do Espírito Santo para exercer na sua congregação, para a edificação da igreja e para cumprir a missão da igreja. Então, você não necessita de um líder necessariamente, centralizar aquilo em um líder, mas todos os santos devem estar envolvidos nessa tarefa. Sim. Só que chegou um momento que a reforma relaxou. Conseguiram ali vencer o poder papal e ela deu uma relaxada, mas ainda não estava completa a obra da reforma. E aí vieram doutrinas sendo restauradas. Aí nós tivemos uma lição aí estudando a doutrina sobre a volta de Jesus. Guilherme Miller levantou essa bandeira, foi pregada essa mensagem, veio a grande decepção em 1844, mas a verdade ainda não estava o quê? Totalmente restaurada. A partir dessa decepção, um povo começou a orar e estudar a Bíblia para entender o que tinha acontecido. Esse povo se voltou para Apocalipse 11:19, quando a arca do Senhor foi aberta no santuário. E a visão, então, ela foi levada para o santuário celestial. Quando eles olharam para o santuário celestial, eles encontraram uma outra doutrina que estava dentro da arca. O que era? Uma nova verdade a ser restaurada. Então, há a doutrina do santuário sendo restaurada, a doutrina dos 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos, mais uma doutrina que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, o Satanás ele está irado a partir do momento, ele se ira no tempo do fim. O tempo do fim ele se inicia... Porque essas verdades começam a trazer quem é o dono. A partir de 1798, nós temos o início do tempo do fim. E surge um povo dando continuidade ao processo da reforma para completar e continuar protestando, porque hoje nós não temos mais protestantismo. Não. Mas esse povo ele continua restaurando a lei de Deus, as verdades de Deus e protestando. É onde entra Apocalipse 12:17, onde Satanás se irou contra um povo. Que povo é esse? Ele tem uma característica. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem a fé em Jesus. Você ia falar alguma coisa? É que, quando o Joel estava falando aqui, eu lembrei também que o propósito do santuário ali, quando foi dado para o povo, aquele modelo que era para ser feito, que no céu há um, porque fala que ele trouxe o modelo para Moisés, e Moisés viu esse modelo e reproduziu o modelo terreno. Nós vemos que a proposta do santuário para aquele momento naquele povo era o quê? Como o Joel falou, restaurar as verdades que eles tinham se perdido delas, que eram os mandamentos do Senhor, que é o caráter de Deus. E o que simbolizava aquelas tábuas ali no meio daquele povo? Era a presença do Senhor. O santuário, o maior propósito do santuário, na verdade, era simbolizar a presença do Deus vivo ali, do Shekinah no meio daquele povo, para eles saberem ali quem eles serviam, quem eles adoravam, tanto tempo que eles passaram. E quando o Joel vem falar aqui de todo esse processo que nós tivemos, até a descoberta aí desse Santíssimo ali, quando começou o fim do tempo do fim,
Mas sabe uma coisa que eu acho interessante você falando aí, vocês dois? Que no ritual do santuário, já que você puxou o santuário, no dia da expiação, o sacerdote matava o bode e levava o sangue e aspergia sobre a arca. O que é que estava na arca? Os 10 mandamentos. Eu entendi, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Então, ou seja, por que ele fazia esse processo? Porque na purificação final, a lei requeria 100% derramamento de sangue. Então, quando João olha, eu fico vendo assim, o santuário no céu, a arca da aliança. Cristo veio, deu sangue. Então, agora ele está diante do altar, né? Dizendo para nós, quando pedimos perdão, né? Olha, você errou, pisou na bola? Legal, eu já botei meu sangue sobre o altar, está perdoado. Acho chique essa visão, né? A doutrina do santuário, ela é o pilar da fé adventista. Por quê? Foi ela... a história conta que, depois ali da grande decepção, os pastores da época, os líderes religiosos que mantiveram sua fé, eles buscaram entender o que estava acontecendo. Espera aí, estava tudo tão claro, mas nós erramos. Jesus não viria a esse mundo. O que aconteceu, então, em 1844? Inicia-se a purificação do santuário celestial. Modelo daquele de baixo aqui, né? Eu digo. Sim. Como que isso foi descoberto? Lógico, um estudo acurado do livro de Hebreus, do livro de Levítico e do livro de Daniel. Essas são as bases para a compreensão do santuário. Mas um homem chamado Irã Edson, ele estava indo visitar famílias que também se decepcionaram, e com o objetivo de fortalecer a fé dessas famílias, orar com elas, abrir a Bíblia, né, para que elas pudessem restaurar a sua fé. E atravessando um milharal, a história diz... não deixa claro se foi uma visão ou se foi uma impressão que ele teve do Espírito Santo. Alguns dizem, os historiadores dizem que foi uma visão, outros dizem que foi uma impressão. Não fica claro. Mas o fato é que ele, se foi uma impressão do Espírito Santo, ele entendeu uma parte da Bíblia que dizia que Jesus estava passando do santo para o Santíssimo. E aí eles se voltaram para a Bíblia para entender o que seria isso. E eles encontraram, então, a doutrina do santuário lá. A partir de 1844, que eles aguardavam a purificação do santuário terrestre, não era essa, era o início da purificação do santuário celestial, que é um paralelo com o que a Flávia falou, o dia da expiação. Quando você estuda o dia da expiação, você começa a entender o que está ocorrendo de 1844 até os nossos dias. Bacana. E, Flávia, outra coisa que eu percebo também, vê se eu estou certo ou errado, e me explica. Pelo fato de a lei de Deus estar lá na arca, no céu, isso mostra que a lei não foi abolida, não, né? A lei de Deus, ela é imutável. Se ela pudesse ser mudada, não haveria necessidade do Senhor vir aqui e sofrer, passar por tudo que ele passou, não morrer. A lei, Deus veio aqui sofrer as consequências da lei, né? Mesmo não sendo pecador, se fez, né, para morrer por nós. E sofreu as consequências que a lei dizia que sofreria quem a transgredisse. Aí a morte de Cristo nos mostra a imutabilidade da lei. Muitas pessoas acreditam que a vinda de Jesus, quando ele fala que ele veio cumprir a lei, né, acreditam que ali foi o fim, ou seja, não há necessidade mais de observarmos. Apesar que nós vemos frequentemente que não é todos os mandamentos que as pessoas acreditam que não devemos guardar. Né? As pessoas não acreditam que nós não devemos adulterar, que roubar, né? Também, além de ser crime no nosso país, mas também que roubar também é algo condenável, né? Por Deus, pela lei divina. Mas nós vemos ali que um mandamento em especial, ele foi ali, esse poderia ser mudado. Né? As pessoas acreditam que esse mandamento ali, o quarto, ele foi dado para um povo específico, numa época específica, né? Que ele foi ali na cruz, ele foi cravado. Tá, eu vou fazer uma pergunta para ti mesmo. Já que você falou de lei, você vai ter que me responder. O Joel não entende essas coisas, não. Me fala aqui. Qual deve ser o dever de todo homem em relação à lei de Deus? Observá-la. Nós temos vários versos aí, né? Tem um até que eu anotei, que é 1 João 2,4, né? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso.
Nossa, que profundidade, hein? Então, assim, e não há nenhum verso na Bíblia que você procure no Novo Testamento que o Senhor fala que algum dos mandamentos foi ali cravado na cruz. Não, ele fala assim, eu vim cumprir a lei. O Senhor, na verdade, ele expandiu a questão do pecado, né? Quando ele fala assim, quando você não adulterarás, não, só se você pensar, se você olhar para alguém com esse tipo de pensamento, você já pecou, ou seja, o Senhor ampliou ali a questão do pecado, né, da consequência do pecado. E por que é importante a gente compreender essa questão do santuário, o que o Senhor está fazendo nesse santuário celestial, que esse santuário terreno, aquelas coisas que prefiguravam a vinda de Jesus, essas sim foram cumpridas ali na cruz, né? Todo aquele processo que tinha, que eles foram instruídos, os sacerdotes que eram feitos, que tinham que aspergir ali na arca ali o sangue, que tinha aquele dia da expiação também, tudo aquilo que prefigurava a vinda de Cristo. E nós vamos ver mais na frente que esse dia da expiação em especial, né, que é o estudo dessa lição aqui, ele está acontecendo, né, no santuário celestial agora. Bacana, ótimo, ótimo. Joel, na lição de segunda-feira, de terça-feira, me perdoe, eu achei um texto aqui que eu queria que você me explicasse, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto aqui fala, bem dizer assim, das últimas mensagens que será pregado para o mundo. O que essa mensagem tem a ver com a obediência da lei e com o sábado? Exatamente o período histórico que a gente está estudando. Quando surgiu o movimento adventista, ele surgiu para restaurar verdades que haviam sido deixadas para trás. E aqui diz o quê? Que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É uma restauração, né, novamente, à verdadeira adoração a Deus. Na nossa lição aqui, o que a gente tem aqui? Ó? O que nós temos aqui? Ó? Temos um personagem aqui com uma colher de pedreiro na mão, certo? Aí ali do lado ali tem um recipiente para fazer a massa e colocar dentro, um saco de cimento e uma tábua, como é que ela está aqui? Ó? Toda quebrada em qual dos mandamentos? No quarto mandamento. No quarto mandamento. Aqui remete a gente àquele texto de Isaías, né, que diz que nós somos os reparadores de brechas, né, dos muros e tal. Então, nessa restauração, nós temos aí a mensagem do primeiro anjo nos levando, porque assim, o Apocalipse ele usa imagens também para nos remeter a passagens do Antigo Testamento. E quando nós lemos lá no Apocalipse, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, que passagem do Antigo Testamento essa mensagem nos leva? Opa! Aonde tem algo parecido no Antigo Testamento? Lá no quarto mandamento. Que está em Êxodo 8, 20, Êxodo 20, de 8 a 11. Isso. Certo? Que diz o quê? Lembra-te do dia do sábado, para o guardar e o santificar. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Na obra de restauração, de reparação da lei de Deus, que através do estudo bíblico, quando as pessoas foram direcionadas para o santuário, para a arca e para o que estava dentro da arca, que são as leis de Deus, o sábado ele precisava também ser restaurado, porque ele faz parte do pacote da lei de Deus. Agora eu entendi. Obrigado, Joel. Agora, Flávio, você vai ter que me explicar outra coisa aqui. Já que o sábado faz parte disso e o quarto mandamento já se torna, né, o tono dele já está na mensagem do anjo, né? Quando o sábado foi criado e para qual propósito que o sábado foi criado? Bom, o sábado foi criado, né? Deus, depois, né, de haver terminado toda a sua criação ali, ter feito o homem, feito tudo no 6º dia ali, o que o Senhor fez? Ele falou assim, ele descansou, né, abençoou o 7º dia, abençoou o 7º dia ali. Como que? Coroação da criação que ele fez. O sábado, ele nos lembra de onde viemos, né? A quem pertencemos, a quem adoramos. Para mim, o grande
intuito de Satanás, e que ele conseguiu com os guias ali, judaicos, na época ali, quando Jesus esteve aqui no seu ministério, o propósito de Satanás foi conseguido através daqueles guias religiosos da época. O sábado, de tanta coisa que eles colocaram no sábado para ele ficar ali, de forma de guardar ele, de preocupação de ser mais santificado e tudo, que ele virou um peso para as pessoas, né, o dia de sábado. E nem os próprios guias religiosos os cumpriam, o Senhor, tanto que os criticava, né, essa hipocrisia deles com o sábado. E Satanás conseguiu, através deles, que o sábado refletisse o caráter daqueles homens egoístas, né, hipócritas que eram, e não o caráter do Deus que deveria ser lembrado. O sábado é para refletir o caráter do nosso Deus, a quem nós adoramos, quem é o nosso Criador, a quem nós pertencemos. Então, o sábado ele nos retoma a criação de quem nós devemos adorar. E isso começou lá no céu, né? Que eu falo assim, eu até questionei para você, o sábado já existia no céu? Eu fiquei pensando assim, né? Algumas perguntas nós não teremos respostas escritas aqui na Bíblia, mas me levou a uma compreensão assim. Qual que é o sentido do sábado depois que ele foi feito? Foi após a criação, para que o homem fizesse o quê? Pudesse adorar a Deus, tivesse um dia especial de adorar. E o Senhor escolheu esse dia. Ele podia ter escolhido qualquer outro, mas não, ele escolheu esse. Dia, né? Então, se ele escolheu esse, não há motivo para que alguém vá lá e mude. E eu falo assim, no céu não havia necessidade desse dia específico. Todo dia era dia de adorar ao Senhor. Isso. Hoje nós estamos aqui cumprindo o papel profético da igreja, que é restaurar a lei de Deus. Ao falarmos sobre o sábado, sobre o sentido do sábado, sobre o que o sábado aponta, né? O sábado te leva para uma comunhão com Deus Criador, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. O sábado te leva para a comunhão com Deus Libertador, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Então, nós estamos cumprindo esse papel hoje ao tentarmos, né, mostrar para o mundo a importância do sábado. A Bíblia diz que Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Já imaginou o peso dessa alegação na Bíblia? Por que as pessoas questionam tanto? Jesus é Senhor do domingo? Não, Ele é Senhor do sábado. A Bíblia deixa claro isso. O sábado foi estabelecido por causa do homem. É Jesus falando para aqueles que questionam o Novo Testamento em relação ao sábado. Então, há um peso muito forte. E o inimigo se irou contra os que guardam os mandamentos de Deus. Por que ele é irado contra o quarto mandamento? Porque o mandamento, que o primeiro anjo diz? Né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos, nação, povo e língua, que está sentado sobre a terra, nação, povo e língua, dizendo em grande voz, temei a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A adoração é o ponto principal do grande conflito, é o ponto principal do livro de Apocalipse, que se encontra no centro do livro, principalmente os capítulos 12 a 14. Nós vamos encontrar adoração, a palavra adoração, todo tempo, adorar a Deus, cuidado com aqueles que adoram a marca da besta. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Já pode entrar. Os que adoram a marca da besta vão vão beber o cálice da ira de Deus preparado sem mistura. Cuidado, não adorem a besta, adorem a Deus. Caiu a Babilônia, cuidado, aqueles que levam a marca da besta e adoram a besta. Então, nós vamos ver essa questão de adoração de uma forma muito intensa no centro do livro do Apocalipse. E o sábado nos leva a uma adoração. O que diz assim, no mandamento? Né? Por que nós devemos adorar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra. Agora, por que adorar o domingo? Que instrução que o domingo te dá em questões de adoração? Nenhuma. Não existe. Domingos e festas. É muito vago, porque é um mandamento que surgiu da cabeça de quem? De homens. De homens. Ô, Flávia, quando a gente vai na lição de quarta-feira, aqui fala da besta, o Joel já até introduziu, é interessante que, da mesma forma que Deus requer adoração, a besta também, né? Sim. O grande conflito, né? Igual o Joel já mencionou, ele começou com a questão da adoração no céu, né? Satanás queria o quê? É interessante, nessa lição eu aprendi também que, inclusive, estudando ali, que o local que Satanás permanecia ali era aquele lugar onde tinha a presença de Deus, onde ouvia aquela adoração, era o lugar santíssimo que ele estava, né? Porque o lugar santíssimo é onde está a presença do nosso Deus.
E naquele lugar, o que ele desejou no coração dele? Algo que nós não compreendemos e não conseguimos explicar o porquê. Mas um ser, né, criado perfeito, num lugar perfeito, ao lado do seu Criador, desejou ser adorado acima dele ali, né? Ele não se contentou com o ambiente que ele vivia. E o grande conflito, ele nos traz exatamente isso que o Joel falou. O grande cerne da questão é quem você vai adorar. E o dia, qual que é o único mandamento que nos traz essa lembrança de quem nós pertencemos ao Criador? É o dia de sábado, é a lei, é a mais atacada, é a que foi apagada ali, que não há necessidade. Foi não, até substituído, né? A morte do Senhor na cruz deu a nós o direito agora de escolhermos qualquer outro dia da semana, aquele que ser mais conveniente pelas circunstâncias que nós temos de trabalho, de alguma coisa. Nós podemos adorá-lo em qualquer dia. Podemos, mas ele escolheu exatamente esse. Foi o sábado que ele nos instruiu. E Satanás, nos fins dos tempos, ele vai fazer isso. A intenção dele é esse, ser adorado, né? Pisotear a lei do Senhor. Né? E fala que se tropeçamos em um só mandamento, somos culpados de todos. Sabe o que fica parecendo hoje? Que as pessoas entendem o seguinte. As pessoas olham para o sábado como os fariseus olhavam. E por isso elas enxergam uma grande dificuldade. Eu vou explicar. Já por 2 vezes, uma vez eu vi, se eu não me engano, foi Edir Macedo falando sobre os adventistas e que o adventista não consegue guardar o sábado, porque no sábado funciona o bombeiro, e se o adventista depender do bombeiro, ele não pode guardar o sábado. No sábado os hospitais estão trabalhando, se o adventista guarda o sábado, ele não pode depender do hospital. Esses dias eu vi no Instagram lá uma pessoa falando assim: os adventistas têm hospitais. Como é que eles guardam o sábado? Eu nunca havia pensado nisso. E aí, por que eu digo que é um olhar farisaico? Porque o olhar farisaico ele radicalizou o sábado. E Jesus disse: no sábado é lícito fazer o bem. Os sacerdotes no templo trabalham no sábado, mas não violam o sábado. Pecado, Então, o hospital adventista não só atende o que no dia de sábado? Somente emergência. Uma consultinha, essas coisas, é tudo deixado de lado. Para o quê? Atender às necessidades da vida. Então, o adventismo ele veio restaurar até o sentido do sábado também. E as pessoas não compreendem isso. Elas olham de uma forma farisaica para o sábado. E um ambiente no Hospital Adventista, não sei se essa pessoa tiver o privilégio de ir lá, culto é feito de manhã cedo, de tarde é feita uma palestra sobre Deus, músicas evangélicas o tempo inteiro tocando, ou seja, é um clima de adoração, certo? E assim, que você falou, algo que é propício à vida, né? Precisa. As coisinhas pitorescas deixa para outro dia, as coisas emergenciais e os que já estão internados, com a vida, né? A preservação ali. Da vida. Uma outra coisa assim, interessante, agora já indo para a parte de quinta-feira, vem falando das 3 mensagens angélicas, certo? Você quer falar mais alguma coisa ainda na parte? Não, pode ir. Eu quero. Eu estou vendo que ela está com uma carinha de curiosidade. Estou reservando mais para o final. Tá. É porque Joel falou alguma coisa da questão dos fariseus e dos questionamentos que são feitos em relação a algumas atividades que são desenvolvidas e que não existe a possibilidade de nós observarmos os sábados nos tempos modernos. Nós esquecemos que nos tempos, né, do povo judeu lá em Israel, os guardas eles permaneciam ali nos seus postos no dia de sábado. Não era para ninguém sair, até mesmo porque o povo ficaria vulnerável, né? E alguns serviços eles são essenciais na circunstância que nós vivemos. Nós guardaremos o sábado de forma plena quando o Senhor vier a essa terra, nós sabemos disso. Mas isso não é justificativa ou brecha para que você transgrida uma ordem que o Senhor te deu. Se é possível, se você não trabalha nesses serviços essenciais, né, que são aí que você cuida de alguém, que é um serviço médico, você presta socorro, você pode sim observar, porque o sábado foi feito não só para descanso, mas foi feito para adorar ao Senhor. Então, um dia especial. E os fariseus, por que isso é um pensamento farisaico, a hora que o Joel estava falando? O templo. O que aconteceu com o templo? Quando Jesus veio, que eles ficavam ali questionando Jesus sempre que ele estava transgredindo o sábado, quando ele colheu as espigas, debulhou ali nas mãos para matar, né, a fome deles, os discípulos, eles vieram ali e criticaram, né, que tem alguns textos que são usados também para justificar que o sábado, que o Senhor aboliu o sábado ali, mas isso não está claro naquele texto, não é sobre isso que Jesus estava falando. Por exemplo, os sacrifícios do templo. Os sacrifícios do templo,
eles não eram um fim em si mesmo. Eles apontavam para algo maior. Era o sacrifício de Cristo Jesus. Mas os fariseus, os religiosos daquela época, apegavam tanto àqueles ritos religiosos que eles acreditavam que aquilo ali que os purificava, é aquilo ali que libertava dos pecados. É tanto que eles não reconheceram o Messias fazendo todos aqueles prodígios. Não era aquilo que eles aguardavam, né? Então, eles acreditavam que em si mesmo, por todos os rituais que eles faziam, eles estavam sendo justificados dos seus pecados. E não é isso que nós, adventistas, pregamos, que a lei ela nos justifica. Não, o que nos justifica foi a morte de Cristo Jesus lá, é Ele. Mas porque nós amamos a Cristo, nós observamos as leis que Ele nos orienta a seguir, porque Ele mesmo fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E como você mesmo falou, a lei é um reflexo do caráter de Cristo, né? A Flávia colocou muito bem aqui. Enquanto as pessoas... Por que eu digo que é um olhar farisaico? Porque na cabeça dessas pessoas, guardar o sábado é dessa forma radical. Para eles entendem que para se guardar o sábado de forma plena, tem que ser dessa forma. Então, é um olhar farisaico. E outra, se nós olharmos para o sábado como forma de salvação, nós nunca vamos conseguir guardar o sábado da forma como Deus espera. E nunca vamos ser salvos, né? Porque a gente vai não querer fazer nada mesmo, porque tudo a gente vai ter na cabeça que a gente está transgredindo, e aí a gente fica olhando para o sábado como forma de salvação. E outra, as pessoas parece, que foi assim, que o mundo estava no seu curso de atividades, trabalho, estudo, relacionamento entre as pessoas, compra, venda, plantação. Estava nessa frenesi, aí Deus chegou e falou assim, vocês precisam guardar o 7º dia. E aí surgiu o quê? A impressão que dá é isso. Como é que a gente vai fazer isso agora? Mas não. Quando Deus estabeleceu o sábado, não tinha nada de frenesi. Não tinha nada disso. Quem criou todas as dificuldades para se guardar o sábado... O próprio diabo e o homem. Foi o homem influenciado pelo poder. Bem lembrado disso, Joel. Então, quando Deus estabeleceu o sábado, o contexto era outro. E nós herdamos a tarefa de restaurar o sábado num contexto muito mais difícil. Você trabalha no sábado? Não. Você passa fome? Não. Você trabalha no sábado? Não. Kevin, não trabalha no sábado? Eu não trabalho no sábado. Ou nós olhamos para um Deus que pode suprir as nossas necessidades, e isso o sábado faz com que a gente experimente um Deus todo-poderoso. O relacionamento, ao ter fé que Deus vai me prover todas as necessidades, eu sou chamado para um relacionamento com Deus que de outra forma eu não seria. Eu sou obrigado, levado a confiar plenamente que Deus pode ou não pode suprir as minhas necessidades econômicas. Então eu vou me relacionar com Deus, eu vou ver acontecer coisas na minha vida que de outra forma eu não veria. Então ou eu tenho a opção, ou eu confio em Deus, ou eu sempre vou duvidar e acreditar que Deus não pode suprir as minhas necessidades. E vou fazer do meu jeito. Eu vou trabalhar no sábado porque Deus não tem capacidade de me sustentar. Amém. Olha só. E a gente vê vários testemunhos de pessoas que trabalhavam no sábado, que foram obrigadas a abandonar o emprego, e Deus restaurou e, às vezes, colocou em posições melhores, muitas das vezes, do que estava. Eu quero fechar já a nossa lição. Quando a gente olha para a parte de quinta-feira, a mensagem dos 3 anjos, parece que é um apelo, Joel. Se eu estiver meio errado, você me ajuda aí também, Flávia. Parece que é um apelo de Deus chamando o ser humano para ter um relacionamento seguro com Ele de novo. É isso? A gente está nessa caminhada, dessa sequência. Cada lição ela é um quadro que vai se encaixando para a gente formar um todo e enxergar melhor. De toda a lição do trimestre até aqui. A lição está nos preparando para a próxima, essa última parte aqui. Mas o mais interessante aqui é o seguinte: há uma grande advertência na mensagem dos 3 anjos. É um chamado para adorarmos a Deus no tempo do fim, porque vinda é a hora do seu juízo. Deus vai julgar todas as coisas. Aqueles que permanecerem firmes em Deus, eles serão tidos, no final como os salvos, como os herdeiros da promessa de Deus. Os 3 anjos apontam para a queda de um sistema religioso que engana, que é a Grande Babilônia, e o 3º anjo aponta para as consequências de se abandonar os ensinos de Deus, acreditar nos ensinos, nos erros, e o destino final das pessoas que rejeitarem a mensagem do 1º anjo, do 2º e do 3º, que será o quê? A morte eterna. Receber fogo,
né, receber as consequências que estão reservadas para Satanás e os seus anjos. Antes de você terminar, eu tenho uma palavra para falar. Não, você vai falar, vai com chave de ouro hoje. Vale a pena, então, a gente, nesse quadro todo, onde fala do caráter de Deus, o que está reservado para os filhos de Deus, os convites que os anjos fazem para adoração. Eu quero só saber uma coisa, vale a pena adorar a Deus ou vale a pena adorar a besta? Eu gosto de um negócio que eu li aqui, que eu até anotei. Fala assim, a guarda dos mandamentos, fala, né, que o anjo fala lá das características, né, daqueles remanescentes, que é a guarda dos mandamentos é a fé em Cristo Jesus. Eu gostei que lá tem alguns comentários bíblicos que falam assim, crê naquilo que Jesus cria, né? Então, assim, crê naquilo que Jesus pregava, naquilo que Jesus falava. Essa é a fé em Jesus, né? A guarda dos mandamentos. Muitas pessoas gostam de falar assim, não é possível você cumprir todos os mandamentos, né? Não é possível ninguém cumprir todos os mandamentos, assim como usam com o sábado também. Mas eu penso assim, é isso que quando nós olhamos para o mandamento tem algumas pessoas que gostam de falar assim, os mandamentos é um espelho, né? Que você vê que seu rosto está sujo. Não, para mim os mandamentos é o reflexo do caráter de Deus que demonstra o quanto pecador eu sou e que eu só posso ser redimida no sangue de Jesus, né? Não há nada que eu faça que eu vá merecer a salvação, não há nada. Mas isso não me deixa livre para ser uma pessoa que vá transgredir a lei de Deus. Isso não me deixa livre para fazer isso. Então, servir ao Senhor. Um salmista já falava, eu esqueci os salmos aqui, que fala que a lei de Deus é boa, é justa, santa. Então, assim, não é um fardo servir ao Senhor. Todas as instruções que Ele nos dá são instruções de proteção, de cuidado. E essas características dos últimos tempos, daqueles que guardam os mandamentos de Cristo e têm a fé em Jesus, eu li um texto que eu gostei, que eu anotei aqui, que eu queria falar com vocês, que falam também do santuário, que eu gostei daqui, que fala assim, que o santuário prefigurava uma fase especial do ministério intercessor de Cristo, uma obra incluindo o juízo. A cruz lançou a base para a extinção do pecado. A obra do julgamento é o clímax da obra redentora de Deus, que apontava para a restauração final da criação de Deus à sua condição original, livre do pecado, né? Então, Jesus ali no Santíssimo, aquele ritual que tinha no dia da expiação, né? Então, a gente crendo nisso, qual que é o propósito de tudo aquilo que tinha no santuário e da lei de Deus? É restaurar, né? Restaurar o mundo, restaurar o homem. Então, é ficarmos livres do pecado, dessa condição do pecado que nós vivemos e das consequências dele. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Ficarmos livres de uma vez toda, a gente não vê a hora de Jesus voltar. Joel, o que você quer deixar para nós? Na parte de segunda-feira, tem uma parte aqui, uma pergunta assim, qual a relação entre a lei de Deus e o seu caráter? E aí a lição trouxe vários versículos para nós. Quando o autor bíblico ele está falando sobre os mandamentos, por exemplo, a pergunta, qual é a relação entre a lei de Deus e o caráter de Deus? A lei de Deus reflete algo sobre o caráter dele? Olha que interessante, Romanos, eu tenho muitos versículos, mas eu vou citar um aqui, Romanos 7, 11 e 12. Lá diz que o mandamento é santo, Deus é santo? Santíssimo. O mandamento é justo, Deus é justo, justo. E o mandamento é bom. O mandamento é santo, justo e bom. Deus, ele é santo, justo e bom. E são vários versículos aqui que mostram que Deus, o mandamento é verdadeiro. Deus, ele é verdadeiro. Então, a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. E quando você guarda a lei de Deus, você reflete a imagem e semelhança de Deus aonde? Em mim. Através da sua vida. Interessante. Mas o que eu queria fechar aqui é uma frase muito forte que eu resolvi ler o livro Grande Conflito novamente, né? E estou fazendo um intensivão para alcançar a lição. Essa semana já está lá no capítulo 27. Mas você chega lá, vai com mas fé. Eu quero chegar vai lá. Com fé. Eu estou lá em Martim Lutero ainda. Mas vamos lá. Eu li no Grande Conflito um texto muito forte e muito preocupante. Deve ser um alerta para todos os que rejeitam a lei de Deus. É um convite
aqueles que não aceitam a lei de Deus a fazer e se dizem cristãos, né? Porque aí tem diferença. Se você não aceita a lei de Deus, é ateu e não quer saber de religião de nada, beleza. Mas se você se diz cristão, olha o peso dessa frase. Uma pergunta. Você sabe por que todos que odeiam a lei de Deus têm um motivo? Você sabe qual é esse motivo? Não, João, explica ligeiro. Agora fiquei curioso. Livro Agora Grande fiquei curioso. Conflito. Todos os que odeiam a lei de Deus têm um motivo. Ela aponta os seus pecados. Nossa, mãe, pior que aponta mesmo. Então, quando as pessoas odeiam a lei de Deus, é porque a lei de Deus está apontando diretamente os seus pecados. E que definição E as bonita. pessoas foram perseguidas por pregar a lei de Deus, porque ela denunciava os pecados. Deles. Olha lá a vida dos reformadores. Isso me leva a Herodes, E no final lembra? do tempo. Herodes, Herodias e João Batista. E no final dos tempos, o povo de Deus, Satanás está irado, usando pessoas para perseguir esse povo, porque esse povo vai estar o quê? Exaltando e restaurando a lei de Deus que aponta os pecados do mundo. Amém. E quando ela aponta o nosso pecado, ela está dizendo para mim e para você que nós dependemos e necessitamos cada dia mais da pessoa de Jesus Cristo. Mensagens escolhidas, obrigado. Eu achei bacana essa pergunta, essa resposta. Obrigado também pela sua participação. Foi muito 10. Tá? Então você sempre vai ser convidado aqui. A gente, né? Para ela, né? Mas para você ficar um pouquinho também mais inteirado, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 261, diz assim: não permita que a sua fé enfraqueça. Devemos permanecer firmes ao lado de nossa bandeira, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Todos que conservam firme até o fim a confiança que tiveram desde o princípio, guardarão o sábado do 7º dia, o qual chega até nós, assinalado pelo sol. Uau! Guardemos firme a promessa de Cristo. Guardemos firme o dia de encontro pessoal com Cristo. Guardemos firme a obediência e amor à lei de Deus, que revela o caráter de Deus. Guardemos firmes a esperança de um dia, na eternidade. A Bíblia fala que nós, de um sábado a outro sábado, iremos perante Deus adorá-lo. Olha que privilégio tremendo adorar Deus pessoalmente. Irou-se o dragão, foi pelejar contra aqueles. Quais aqueles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Tomara que o dragão esteja irado com você e comigo, porque se ele não tiver, é sinal que nós não estamos guardando os mandamentos de Deus e nem temos a fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Papai do céu, que nós possamos aprender a guardar cada dia mais a sua lei. Que possamos amar a Ti, ó Jesus Cristo, como nosso Salvador pessoal. Que possamos abandonar todo aquele pecado que nos tira do céu. Que possamos fazer da Tua palavra a nossa meditação, a nossa alegria. E que possamos, ó Deus, fazer do Teu sábado o dia especial de encontro especial contigo. E por favor, Deus, coloque em nosso coração o amor por Ti, mas também o amor pelos Seus mandamentos. Porque o Senhor mesmo diz: aquele que me ama, guarda os mandamentos. E nós queremos amá-lo. Eu te rogo, te suplico, na pessoa e em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, terminamos mais uma lição. Que lição gostosa, muito obrigado. Nota 10 para vocês, tá? Eu estou engasgando aqui. Nota 10 para vocês. E para você que esteve com a gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem. Mais uma lição. Então, vai estudando se você não tem lição. Se você tem lição, se você não tiver lição, espera a gente que a gente estuda junto e você vai entender a lição, porque ela é sempre bonita e sempre traz um aprendizado gostoso. Mas lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Um beijão.